Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e hoje nós iremos fazer uma bela reflexão. Você que está aí nos ouvindo, você pode refletir junto conosco. E eu quero falar hoje sobre algo que talvez tanto eu quanto você não pense muito sobre isso. E eu coloquei aqui o seguinte tema para nós refletirmos. Como você tem administrado o seu tempo? O que você tem feito com ele? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E eu ainda acrescentei um pouquinho e coloquei aqui tempo de trabalhar e também tempo de descansar. Quantas vezes nós temos corrido tanto, trabalhado tanto, e não temos pensado o quanto o tempo é precioso, o quanto é importante o nosso tempo. Você já parou para pensar que 2 minutos atrás não volta mais? E que ainda que você quisesse voltar aqueles 2 minutos e consertar alguma coisa de errada que você fez, você não teria como voltar no tempo? Você teria sim como repensar e como avançar em uma nova, vamos dizer assim, um novo caminho, mas voltar mais, você não voltaria mais. E eu gostaria de que nós pensássemos muito bem sobre isso. Eu tenho pensado muito sobre esse tempo, eu não sei você, não é? Mas quando nós já vamos avançando numa certa idade, a gente começa a pensar muito melhor e muito com mais qualidade no nosso tempo. Quando nós somos jovens, não é verdade? Nós temos aquela mentalidade de dizer assim: eu tenho muito tempo. Para que eu vou estar preocupado com o tempo se eu tenho só 10 anos, 15 anos, 16 anos, não é? A gente acha que temos tempo demais. Mas quando nós vamos amadurecendo e nós vamos percebendo quanto o tempo é precioso, nós paramos para pensar e dizemos assim: por que eu não pensei isso antes? Por que eu não refleti sobre isso antes? Não é? Você tem dado importância às coisas que verdadeiramente têm significado? Lá no Salmo 90, no capítulo 12, eu gosto muito desse salmo, é uma oração de Moisés. E nessa oração, Moisés, ele pede a Deus sabedoria. Olha só, ele pede a Deus sabedoria para que Deus o ensine a contar os seus dias, para que Deus o ensinasse, né? E diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha só que oração Moisés fez, né? Que oração poderosa. Ele pediu a Deus para que Deus desse a ele sabedoria, para que ele contasse os dias dele aqui na terra. Porque sabe, a gente nunca para muito para pensar sobre isso, mas nós temos um tempo
aqui nessa terra, não é? Nós somos eternos, somos um ser espiritual, não é? Nós somos um espírito, possuímos uma alma, nós habitamos nesse corpo, mas sabe que esse corpo tem um tempo determinado aqui nessa terra e nós não paramos para pensar no que nós estamos plantando, no que nós estamos falando, as nossas escolhas. E Moisés, ele pediu a Deus para que Deus desse sabedoria, para que ele conseguisse saber administrar o tempo dele, não perder o tempo dele com coisas que não fossem essenciais, que não fosse acrescentar algo na vida dele. E nos versículos anteriores, eu quero ler para você, não é? No versículo do Salmo 90, no versículo 9 e 10, ele diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Olha só, se nós pararmos para pensar sobre isso, o que são, vamos dizer assim, vamos acrescentar 100 anos, não é verdade? Tem algumas pessoas que ainda conseguem chegar a 100 anos. O que são 100 anos diante de uma eternidade? Não são nada diante de uma eternidade. Mas 100 anos diante de um limite que nós temos aqui nessa terra é muito pouco. Quando menos espera, o tempo voa. E quando você olha, o tempo já passou. E quantas coisas eu e você, nós nos arrependemos de ter feito ou também de não ter feito. E não podemos mais voltar atrás. Mas nós podemos sim refletir sobre isso e agora aproveitar o tempo que nós temos para ter um tempo de qualidade. Aleluia! Glória a Deus, né? E nós precisamos entender, né, que Deus, Ele é prioridade na nossa vida. E eu coloquei alguns pontos para nós refletirmos nessa tarde de como nós estamos administrando o nosso tempo. E eu coloquei assim: qual o teu tempo com Deus, com o teu Criador? Lá em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10 a 11, na versão King James, eu gostei muito dessa versão, ela diz assim: o temor ao Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. No versículo 11 diz assim: porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Olha só, que maravilha! Você quer ter sua vida prolongada? Você então quer ter sua vida longa, mas um tempo de qualidade? A Bíblia diz que nós temos que considerar aquilo que Deus diz, olha. O temor ao Senhor, considerar a sua palavra. Considerar o que Ele diz sobre nós, sobre mim, sobre você. Porque Deus, Ele tem um plano para a humanidade, mas Ele também tem um plano individual para mim e para você. E como, não é? E como nós estamos dentro desse plano de Deus? Será que nós estamos vivendo o plano de Deus ou nós estamos vivendo os nossos planos, não é? Então, qual o tempo que eu tenho dado, né? Vou dizer assim, às vezes a gente usa a expressão assim: o tempo que você tem gasto. É a minha opinião, o tempo que eu gasto para conhecer as coisas de Deus na sua palavra, o meu Criador, aquele que me fez. Eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo,
Por quê? Porque se eu sei o que Deus tem para mim, aí sim eu não vou perder tempo fazendo a minha vontade ou os meus planos. Porque a própria palavra diz que os planos do Senhor são maiores e são melhores do que os meus planos. Aleluia! Então queremos ter vida prolongada, vida bem-sucedida, um tempo de qualidade. Nem tudo que nós vamos fazer, vamos tirar um tempo com o Senhor. Aí sim Ele vai dizer aquilo que Ele tem a meu respeito, a seu respeito. Nós não vamos perder tempo fazendo coisas que lá na frente vão dar errado, né? Nós vamos acertar mais e errar menos. Aleluia! Glória a Deus! E qual o teu tempo com você mesma? Em Efésios 5,16 diz, né, que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Na versão King James eu gostei muito porque ela diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, será que você, que eu, né, nós temos aproveitado as oportunidades? Não é? Que nós temos aproveitado cada coisa que tem aparecido para nós e que são coisas importantes, ou nós temos desconsiderado, não é, coisas que Deus tem trazido até para nós, e nós, por não entendermos, nós dizemos assim: ah, isso não é para mim não, amanhã eu faço, depois eu vou, ah, tá muito cedo, né? Quem sabe amanhã dá certo. Ei, o amanhã passa rápido, e quando menos você esperar, já passou e você perdeu tempo. Quantas vezes perdemos tempo, não é? Muitas vezes olhando coisas no celular que não vai nos edificar, que não vai nos trazer, vamos dizer assim, conhecimento para nós, vai nos deixar atemorizado muitas vezes, vai nos deixar pessoas sem atitudes muitas vezes, porque vamos perder horas e horas do nosso dia olhando às vezes coisas desnecessárias para nós. Quantas vezes, né, nós perdemos tempos até com programações que não vai nos edificar, que não vai trazer maturidade para nossas vidas, que não vai acrescentar nada de bom. O que vai acrescentar é o que? Medo, desânimo, você ficar paralisado no tempo, não é? E isso vai fazer o quê? Você perder tempo, você não ter ousadia, você não ser intrépido, você não ousar em fazer algo. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que eu e você sejamos mulheres ousadas, jovens ousados, homens ousados. E ainda que você que esteja assistindo essa programação e talvez você diga assim: ah, a minha idade já passou, o meu tempo já passou, ah, como eu queria, né, estar ouvindo isso há mais tempo. Mas ei, deixa eu dizer a você, enquanto você tiver vida, há tempo. Sabe, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Deus não tem tempo perdido. Para Deus tem tempo de qualidade. Se você diz, se você se levanta hoje, você diz: Senhor, eu tenho tempo, eu ainda tenho alguns dias na terra e eu quero ter esse tempo de qualidade. Deus, Ele vai te guiar. Sabe, se você pode ser aquela mulher onde a Bíblia diz que vai aconselhar, né, aquelas moças, aquelas mulheres que estão começando agora, que estão iniciando agora, que estão precisando de conselhos sábios. Ei, você tem sabedoria para ajudar aquelas pessoas, porque você passou por coisa que elas ainda irão passar, e você pode ajudar a essas pessoas.
Aleluia, glória a Deus. Então precisamos remir o nosso tempo, precisamos aproveitar cada oportunidade. Esses dias eu fui ao supermercado e tinha muita gente, a gente não queria entrar no estacionamento porque estava muito cheio, e meu esposo foi colocar o carro em outro lugar e eu fiquei sentada aguardando próximo ao supermercado, eu vendo todo aquele movimento, vendo aquelas pessoas passarem, e de repente passaram, duas jovens alegres conversando, e eu ali sentada e eu fiquei pensando, meu Deus, um dia eu estava no lugar dessas jovens, eu era jovem como ela, agora eu já estou nessa idade. Quantas coisas eu perdi, quantas coisas eu deixei de desfrutar, porque eu não entendi como o tempo é precioso, sabe? E se você é jovem, ou até mesmo uma senhora jovem, começou agora a sua vida, pare para escutar pessoas, sábias, cheias de sabedoria, mulheres que já passaram pelo que você passou e que têm conselhos para te dar. Porque a Bíblia diz também que na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. Mas é bem verdade que são conselhos de pessoas certas, de pessoas que vão ter algo para acrescentar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, Então, será que temos agido assim, com sabedoria nas nossas vidas, E qual o tempo que você está tendo com os seus, com a sua família, com os seus filhos, com seu esposo? Que tempo você está tendo? Hoje nós temos tido tempo muito corrido. As pessoas têm corrido de um lado para o outro. Eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, é verdade. Mas sabe que tudo passa nessa vida. Tudo passa. Quando você vai ler algumas histórias de homens, que foram bem-sucedidos na vida, uma das coisas que ele se arrepende é de não ter dado um tempo de qualidade com a sua família. Porque no final da vida eles veem que tudo aquilo não passou de coisas meramente passageiras, que não tem tanto valor. Porque o maior valor que nós podemos dar são as pessoas. Você deve dar o seu tempo, o melhor do seu tempo para a sua família, para estar com seus filhos. Quantos filhos estão procurando amizades lá fora, conselhos errados, porque não tem o seu pai presente dentro da sua casa, não tem a sua mãe presente? Às vezes o filho quer pedir um conselho para a mãe ou para o pai, mas a vida está tão corrida que eles dizem, eu não tenho tempo, peraí, depois a gente conversa. E nunca esse tempo chega. E aí o que acontece? Seu filho vai buscar conselho com pessoas erradas. Então tenha tempo de qualidade com a sua família, tenha tempo de qualidade com os seus pais, Porque como é bom quando nós temos os nossos pais. Quem não tem mais os seus pais sabe o quanto é ruim não ter os seus pais ali presentes. Porque nós sabemos que os nossos pais são os nossos melhores amigos. Eles são os únicos que você pode errar, que você pode falhar, que você pode cometer o erro que for. Mas se você chegar até eles vão te acolher. Talvez você esteja aí e diga, mas comigo não foi assim. Mas eu quero dizer a você, se com seu pai natural não foi assim, mas você tem um pai que é Deus e que nunca vai te lançar fora de forma alguma, que a hora que você chegar diante dele, contando para ele aquilo que você está passando, jamais ele vai te lançar fora. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus nos ama. A Bíblia diz
que Deus, Ele deu o melhor dele para nós. Ele deu para nós o seu único filho, o filho do seu amor. Ele enviou para nós. Ele nos ama e Ele nunca vai nos abandonar. Aleluia! Então nós precisamos considerar o nosso tempo e considerar a pessoa que está junto de nós. Considerar aquele que te deu a mão, considerar aquele que te ajudou, né? Ou ainda aquele que está perto de você, que você pode fazer algo por ele. Por quê? Porque a Bíblia diz, como nós vemos lá em Eclesiastes, há tempo que nós vamos plantar, mas vai ter o tempo que nós vamos colher. E o que nós estamos plantando? Não é? Porque aquilo que o homem plantar, a Bíblia diz que certamente ele colherá. Se eu estiver plantando um tempo de qualidade com Deus, comigo mesma, com meus amigos, com minha família, com as pessoas que eu amo, eu vou colher. E vou colher coisas boas. Aleluia! Precisamos considerar, né, aquilo que Deus diz. Lá em Tiago 4:13 ao 15 fala, né, que nós devemos submeter os nossos planos a Deus. Na versão King James, ela diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano. Negociaremos, obteremos grande lucro. No 14 diz: contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isto é dependência de Deus. Quando nós colocamos nossos planos, a nossa vida, aquilo que vamos fazer diante do Senhor, diante daquele que nos criou. Sabe que quando Deus, Ele criou Deus não criou as coisas, né? Vamos dizer assim, Deus não criou o homem por causa das coisas. Foi o contrário, Deus criou as coisas por causa do homem. Porque quando nós vamos lá para Gênesis, nós vamos ver, Deus primeiro, né, criou o homem e espírito, lá em Gênesis 1:26, vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Lá em João 4:4, nós vemos que Deus diz que Ele é espírito. Então, quando Deus diz que Ele nos criou à sua imagem e semelhança, Deus nos criou espírito. Mas quando Deus colocou o homem lá no Éden, depois que Deus criou todas as coisas, colocou tudo que o homem ia precisar no jardim, quando tudo estava pronto, tudo estava feito, aí sim Deus formou esse corpo lindo e maravilhoso que você tem. E Deus soprou nesse corpo o fôlego de vida, ou seja, o seu verdadeiro eu, e o homem passou a ser alma vivente. E aí ele passou a desfrutar de tudo o que Deus tinha colocado no jardim. Mas sabe, quando o homem pecou, isso foi deturpado. E as pessoas começaram a inverter as coisas, a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Passou a querer dominar mais as pessoas e não as coisas. Porque quando Deus criou o homem, Deus disse que era para o homem dominar as coisas e não as pessoas. As pessoas tinham que ser amadas e cuidadas. Aleluia! Então isso é muito importante. Então nesse texto nós vemos que nós precisamos depender de Deus, não é? Precisamos depender do Criador. Aleluia! Eu quero trazer essa reflexão para nós nessa tarde. E eu quero deixar para vocês aqui. Ame mais a Deus. Tenha tempo com Ele. Né? Tenha tempo com a sua palavra. Não importa de que igreja você é. Deus ama a todos. Não é? Deus, Ele nos ama, e a sua palavra é um manual de vida para nós. Eu sempre gosto de dizer que se nós soubéssemos
que nessa terra tinha um livro que fala sobre nós, a nosso respeito, sobre os nossos dias, sobre os planos para nós, eu iria correndo atrás daquele livro para saber tudo, para não errar em nada. Mas sabe que a palavra de Deus é esse livro? A palavra de Deus está aqui escrito quem é o nosso Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele nos fez para vivermos uma vida abundante em todas as áreas, não é? Eu sei que você pode dizer assim, mas você não conhece o meu contexto, você não sabe que eu tenho que trabalhar tanto, porque eu sou mãe, eu sou pai dentro de casa, eu entendo a tua situação, mas ei, não adianta você correr tanto e lá na frente você perder teu filho, você perder até você mesmo, de se encontrar você mesmo, de saber quem você é. Você é filha de Deus, você é amada pelo Pai, você é poderosa nele. Você pode ter toda a sabedoria para dirigir sua casa, para educar seus filhos no caminho do Senhor e nessa vida também. Aleluia! Você pode talvez estar pensando que você está ganhando tempo, mas aí deixa eu dizer a você, se os teus planos não estiver alinhado com os planos de Deus, é só correria, porque no final da vida nós vamos ver que corremos e nem nós mesmas desfrutamos daquilo que nós conquistamos, não é? Quanta gente com tanto dinheiro, mas sabe que não desfrutaram de um descanso com a família? Todas as viagens que fizeram foram a negócios. Todo o lazer que tiveram era em prol de lucro financeiro, mas não tinha vida de qualidade. Mas no final da vida desistiram, vamos dizer assim, de viver tudo que Deus tinha para eles, mas não dava tempo mais de voltar. E sabe, muitos deles se acometeram com enfermidades, com doenças, que nem o dinheiro que eles acumularam e correram o tempo todo puderam fazer alguma coisa por eles. Então vale a pena nós refletirmos sobre o nosso tempo. Vamos refletir sobre o nosso tempo. Ame mais a Deus, tenha tempo com Ele. Ame mais as pessoas do que as coisas. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o Filho do seu amor para estarmos perto dele. Aleluia. Então, essas 3 coisas eu quero que você reflita. Ame a Deus, ame as pessoas que estão com você, ame a si mesma. Porque quando nós não temos tempo para nós não estamos nos amando. Sabe que nós mulheres precisamos também ter um tempo para nós? Mas não é somente um tempo de ir no cabeleireiro, fazer o cabelo, fazer as unhas, tá por fora tão bonita e tão bela. Sabe, isso é importante, mas sabe que isso não é o mais importante, mas o que está dentro de você. Talvez você pense que você está se cuidando, talvez você diga assim, não, eu estou me cuidando, eu cuido do meu cabelo, eu compro roupas, eu me maqueio, eu ando bonita, eu ando cheirosa, mas quando você tem deitado na sua cama, quando você tem parado, você tem estado feliz? Você está em paz? Ou você está em angústia, a sua alma está angustiada? E Deus diz, né, que nós devemos lançar sobre ele toda a angústia. Sabe a história de Marta e Maria, tão conhecida, eu acredito que por todos, mesmo aqueles, não é, que talvez diga assim, eu não sou crente, não sou católico, não sou nada, mas talvez já tenha ouvido, até assistido a história, né,
que Marta ela estava tão preocupada com os fazeres dessa vida, mas Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, e talvez alguém pense assim, mas Jesus não se preocupava com Marta. Não, Jesus se preocupou tanto com Marta. E quando Jesus conversou com ela, Jesus não falou sobre o que ela estava fazendo, porque não era errado o que ela estava fazendo. O que Jesus disse para ela foi: Marta, tu estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, ou seja, você está correndo tanto que a tua alma está aflita, que você não consegue parar para pensar que isso aí passa, que isso aí é passageiro, amanhã isso aí vai estar de novo, no outro dia vai estar de novo, mas você precisa ter um tempo de qualidade e focar nas coisas eternas, em coisas que não passam, em coisas que vão para a eternidade. E se o teu tempo hoje terminar? E se hoje o teu tempo fosse o último dia da sua vida, para onde você iria? Para onde você estaria? Com o Senhor ou sem o Senhor? Onde você passaria a sua eternidade? Sabe que isso é uma coisa que nós devemos pensar, porque nós somos ser eterno, e nós somos eternos, nós temos um tempo passageiro aqui, mas existe uma eternidade depois dessa vida. E onde nós vamos passar esse tempo, que é eterno, que é para sempre? Com Deus ou sem Ele? A Bíblia diz que aquele que receber, em João 1,12 diz que todo aquele que receber Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa passa a ser chamada filha de Deus, ou seja, essa pessoa passa agora a fazer parte de uma vida eterna com Deus. Então eu te convido a refletir sobre isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar com você nessa tarde, e você que está nos ouvindo agora, ou que você irá nos ouvir depois, que você reflita sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. Obrigada porque a Tua palavra nos instrui, Senhor, sobre nós, Senhor, sobre o nosso tempo, sobre nós, cuidarmos de nós, Senhor, se obtermos um tempo de qualidade, Pai, nessa terra, e a saber contar os nossos dias com sabedoria, Pai. Obrigada por cada ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, ouvindo essa programação, essa palavra, que eles possam refletir sobre tudo isso, em nome de Jesus. E eu declaro os olhos do entendimento sendo iluminado, que toda venda caia por terra e que a luz da Tua palavra, Senhor, chegue ao coração de cada mulher, de cada jovem, de cada ancião que vai ouvir essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, obrigada por você ter ouvido essa programação e que você possa, refletir sobre tudo isso, e até a próxima, se Deus quiser. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.